Estamos começando a primeira aula do módulo de Introdução a Sistemas de Bancos de Dados da disciplina de Banco de Dados. Aqui vamos ver os conceitos iniciais e básicos de bancos de dados. Para começar, vamos fazer um pequeno histórico da evolução da pesquisa em bancos de dados. Em 1960, foi criado o primeiro banco de dados por Charles Babbage, chamado de Depósito de Dados. Esse sistema era um banco de dados de propósito geral e era bastante difícil de ser utilizado. Charles Babbage chegou a ganhar o prêmio Turing, que é o prêmio equivalente ao prêmio Nobel na ciência da computação. Em 1968, Edgar Codd propôs o modelo de dados relacional, que é o principal modelo de dados utilizado pela maioria dos bancos de dados contemporâneos. Edgar Codd também chegou a ganhar o prêmio Turing. Mas só em 1980 foi que o modelo relacional se consolidou como, de fato, o mais utilizado pela maioria dos bancos de dados. E também a linguagem SQL se tornou a padrão para consultas a bancos de dados. Em 1990, surgiram novos tipos de dados. Até o momento eram armazenados basicamente números e passaram a ser armazenados também informações de imagem e texto. Também surgiram sistemas especializados em bancos de dados, como os Data Warehouses, os armazéns de dados, que são sistemas que permitem que, por exemplo, gestores façam consultas mais complexas aos dados em bancos de dados. Mais à frente, surgiram vários pacotes para tarefas comuns em bancos de dados, como, por exemplo, o planejamento de RH, recursos humanos e análise financeira. Como esses sistemas eram comumente utilizados em bancos de dados, foram criadas camadas de softwares para tarefas específicas para esses sistemas em bancos de dados. Também mais à frente, os bancos de dados ingressaram no ambiente web, que hoje é uma coisa bastante comum. E também surgiram novas ideias para o uso de bancos de dados, como bancos de dados multimídia, uso de bancos de dados em fluxo de dados, genoma humana, tomada de decisão e etc. Mas o que seria mesmo um banco de dados, um BD? Então está aí, ele realmente existe, um banco feito de dados. Na realidade a gente sabe que não é assim, né? Inclusive isso é bastante esquisito, apesar de ser bastante sugestivo. Quando nós pensamos em bancos de dados, nós pensamos em muitas informações, em muitos dados armazenados em algum local, como, por exemplo, em uma biblioteca. Mas, mesmo assim, um banco de dados é muito mais do que isso. É um conjunto grande de dados relacionados e acessíveis. E ainda mais, quando nós pensamos, no nosso caso aqui, em banco de dados, nós pensamos em dados armazenados em um ambiente computacional, em um computador. Então, eu tendo as minhas informações, os meus dados, a minha base de dados, eu vou armazená-las aonde? Em um banco de dados? Em um sistema gerenciador de banco de dados? Ou em um sistema de banco de dados? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram ou leram esses termos, inclusive eles até são usados de forma indiscriminada, até em textos científicos. Mas cada um desses termos tem um propósito específico e eu vou tentar explicar para vocês nos próximos slides. Então, aqui nesse esquema, nessa arquitetura de um sistema de banco de dados, eu tenho aqui o meu banco de dados, as minhas informações armazenadas em um disco, em um HD, e aqui em cima eu tenho as minhas aplicações, os meus usuários, os meus desenvolvedores, os sistemas que vão querer acessar esse banco de dados no computador. Apesar dessas aplicações poderem fazer, a princípio, esse acesso diretamente aos dados, os sistemas de banco de dados são formados, além do banco de dados, por uma camada de software, um SGBD, que são sistemas que facilitam a criação, manutenção e manipulação de bancos de dados. Então aqui são vários sistemas, softwares, estratégias que o sistema de banco de dados utiliza para acessar os dados de uma forma
mais eficiente e mais segura. E entre os vários sistemas de banco de dados no mercado, estão aqui alguns deles, os principais: o SQL Server, o MySQL, o DB2 da IBM, o Oracle e o Postgre, que vai ser o sistema de banco de dados que nós vamos utilizar no nosso curso. Para ficar um pouco mais claro como funciona a arquitetura de um SGBD, de um sistema de gerenciamento de banco de dados, vou mostrar esse esquema aqui que está um pouco mais bem detalhado com a arquitetura de um SGBD. Então aqui estão os nossos dados, as nossas informações, o nosso banco de dados armazenado no disco. E também no disco existem algumas informações sobre esses dados, uma definição de como esses dados estão armazenados e organizados no disco. E aqui em cima estão nossos programadores, usuários, aplicações, sistemas que vão querer acessar os nossos dados. E como já dito anteriormente, nós temos camadas de softwares entre os usuários de banco de dados e o banco de dados em um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, quando um usuário quer acessar um banco de dados, uma das principais camadas que são utilizadas para acessar esses dados são os SGBDs. Então aqui eu vou ter vários softwares, sistemas, programas, como por exemplo um programa para processar consultas. Então essas consultas que vêm dos usuários, elas vêm em uma linguagem de alto nível, mais entendível por eles. E o programa para processar essas consultas vai transformar essa consulta em uma linguagem mais entendível para o banco de dados, para que ele possa acessar esses dados. Além disso, também existem, por exemplo, sistemas para acessar esses dados de uma forma mais eficiente no nosso disco. Assim, as consultas vão poder acessar os dados de uma maneira mais rápida e segura, por exemplo. Além disso, como dito anteriormente, também podem existir camadas de softwares para programas, para sistemas mais específicos, como por exemplo um sistema de RH. Então podem ter softwares que vão atender melhor a esses tipos de sistemas em um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, por que usar um SGBD? Qual a motivação de se utilizar um SGBD? Para responder isso, eu vou mostrar um cenário motivador, seria de uma empresa fictícia que possui uma grande coleção de dados, aproximadamente 500 GB de informação sobre seus funcionários, departamentos, produtos, venda e etc. Uma empresa comum. E essas informações devem ser acessadas concorrentemente por seus funcionários, ou seja, os funcionários podem acessar os mesmos dados ao mesmo tempo. E também essas consultas devem ser respondidas rapidamente e alterações nos dados devem ser consistentes, não devem levar o banco de dados a um estado que não reflita a realidade da empresa. Além disso, existem certos dados que são de acesso restrito, como por exemplo salário e vendas, que só podem ser acessadas por funcionários devidamente autorizados. Com base nesse levantamento de requisitos, nessas informações aqui, a equipe de TI optou por sugerir o uso de arquivos de sistema operacional, como por exemplo os pacotes Office, os Word e Excel da vida. Eles fizeram essa escolha com base na facilidade de implantação e manutenção do sistema, como também no fato de ser uma opção bem mais barata do que utilizar um SGBD. Mas essa solução também possui seus problemas, aqui estão os principais. Então, esses pacotes Office, eles precisam carregar os arquivos inteiramente na memória. Então, os sistemas vão precisar de muita memória para poder acessar arquivos grandes, como por exemplo, arquivos de alguns gigas de tamanho. Também esses pacotes Office respondem a uma quantidade limitada, tem uma limitação de resposta a perguntas aos dados. Então, vai ser necessário que a equipe de TI construa aplicativos específicos para responder a perguntas específicas.
Também, esses aplicativos que a equipe de TI vai fazer, também vai ter que controlar o acesso concorrente aos dados, pois esses pacotes Office não cuidam do acesso concorrente aos dados. E também eles vão ter que implantar técnicas de tolerância à falha, porque também esses pacotes Office, eles não implementam técnicas para tolerância a falhas de software ou hardware. E por fim, também devem ser implementados mecanismos de segurança, pois esses pacotes Office também não implementam mecanismos de segurança de acesso aos dados. Então, o que aparentemente parecia uma solução bem simples e barata, acabou se tornando uma solução bastante complexa e cara. E obviamente o melhor seria utilizar um SGBD. E para explicar por que seria melhor utilizar um SGBD, eu vou agora discutir com vocês as vantagens de se utilizar um SGBD. Primeiro, os SGBDs facilitam a abstração de dados, eles facilitam que sejam definidos apenas os dados que realmente necessários de informações que devem ser implementadas no banco de dados. Também os SGBDs implementam o isolamento, a independência entre programas e dados. Geralmente os programas, os usuários do banco de dados, quando fazem consultas aos bancos de dados, não precisam saber de detalhes de como esses dados foram implementados no computador. As perguntas feitas pelos usuários do banco de dados são perguntas feitas em alto nível. Também, os SGBDs facilitam o compartilhamento de dados entre múltiplos usuários e interfaces. Então, é bem mais fácil você implementar o acesso múltiplo a várias informações entre os usuários de um SGBD. E, já que vai haver múltiplo acesso a dados, o SGBD também se responsabiliza pelo controle concorrente, o controle aos mesmos dados pelos mesmos usuários. Como também é mais fácil de controlar a redundância em um banco com SGBD, é mais fácil controlar, por exemplo, informações, ou melhor, evitar que informações sejam duplicadas. Também, já que vamos ter muitos usuários e vários usuários, inclusive diferentes, acessando os mesmos dados e tendo visões diferentes de como esses dados devem ser utilizados, também o SGBD facilita que sejam criadas visões específicas para usuários específicos. E também o SGBD consegue também controlar de uma maneira mais fácil a restrição de acesso a dados, a segurança de acesso a dados, como também as restrições de integridade. O SGBD também trata de uma maneira bem mais fácil restrição de, como por exemplo, inserção de dados errados, se é necessário, por exemplo, inserir um número e o usuário insere uma letra, o SGBD vai restringir essa alteração, ele não vai deixar que esse dado seja inserido. Também os SGBDs têm mecanismos fáceis e automáticos de backup e recuperação de dados em caso de falhas. E também, por questão de todas essas características, essas funcionalidades serem implementadas pelo próprio SGBD, isso deixa livre que o desenvolvedor de aplicação realmente se concentre apenas no foco da aplicação e não em como os dados vão ser armazenados e acessados. E por fim, o SGBD ele permite uma administração centralizada e mais uniforme dos dados por um DBA, por um administrador do banco de dados.